Deem graça ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor e a sua misericórdia duram para sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a paz do nosso eterno Mestre Jesus esteja contigo, em nome de Jesus, com a tua casa. Chegou o momento de nós cultuarmos a Deus com uma palavra que veio do coração do Senhor para a tua vida. O tema é quando Deus não opera. Já aconteceu de você pedir algo ao Senhor e Ele não realizar? Quando, por exemplo, pedimos algo e não acontece, uma cura, por exemplo, a gente pede uma cura por nós mesmos ou por um ente querido e acaba que a pessoa adoece, tem que fazer uma cirurgia, porque algumas coisas acontecem, outras não. Quando Deus opera e quando Deus não opera. Muitas vezes isso nos leva a ficar bravos e tristes com o Senhor Deus. E na verdade isso tem uma simples resposta que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 8 e 16. Diz bem assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teriam a oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém? A resposta é simples, amados. O Senhor quer nos lembrar que nós somos peregrinos e estrangeiros na face da terra. E a palavra aqui, estrangeiro, em grego é xenos, ela significa a palavra estranho, estrangeiro e até alienígena, como você não pertencesse a este lugar, esse mundo, né? Estrangeiros, né? E peregrinos significa parapidemos, é alguém que veio de um país estrangeiro para uma cidade ou região para residir lá junto aos nativos, uma pessoa estranha, um refugiado que reside por pouco tempo no estrangeiro ou forasteiro. E essa palavra, né, peregrinos, na metáfora, né, a palavra no grego ali é como referência ao céu, como pátria, alguém que reside por pouco tempo na terra. Então, amados, nós somos estrangeiros e peregrinos e a gente acha que é eterno aqui. Muitas vezes nós não superamos a perda de um parente, de um ente, de um pai, de uma mãe, de um filho, né? Uma filha, nós não esperamos porque achamos que acabou aquilo. E na verdade a eternidade é só o começo, tá? Então, muitas coisas que Deus não opera é que Deus tem algo maior e melhor, tá? Então lá em Eclesiastes 8:8 também diz bem assim, que ninguém pode impedir o próprio espírito de partir. Ninguém é capaz de evitar o dia de sua morte. Não há como fugir dessa batalha. E diante da morte, a maldade certamente não livrará o perverso. Ou seja, vai chegar um momento de a gente partir. Né? Eu ministrei há um tempo atrás sobre o paraíso, né? É uma realidade. E muitas vezes nós não paramos para isso. Nós achamos que vamos viver aqui eternamente. E não é assim que ocorre. Muitos esperam o arrebatamento do Senhor Jesus, Ele virá. Mas o que é mais provável? Jesus disse que ia voltar há 2000 anos, né? Eis que venho sem demora. Mas esse alerta, ele pode voltar para nós, hoje, né? Ele pode voltar para mim hoje, de madrugada. Pode voltar para mim amanhã no trabalho.
ou na estrada, ele pode voltar para mim a qualquer momento. Tá? Então é isso, nós temos que estar preparados para se encontrar com o Senhor Jesus, tá bom? Então, nós vemos que este mundo não é o nosso lugar. Nós somos expulsos do paraíso. E Jesus restaurou nossa situação e nos salvou para irmos morar com Ele no paraíso. Lembre-se da palavra sobre o paraíso que eu ministrei, né? Que foi preparar a morada para nós, tá bom? Um lugar para a gente ficar. Então, amados, nessa mensagem de hoje, o Senhor deseja compartilhar com vocês para você estar ciente de que Deus pode operar ou não. Deus pode livrar ou não. Por exemplo, amigos de Daniel, você lembra de Ananias, Misael, Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego? Lá diz Daniel 3, 17 e 18, né? Ele diz bem assim, os amigos de Daniel: se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar, sim. Sim, Ele nos livrará da sua mão, ó Rei. Mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó Rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Ou seja, Nabucodonosor tinha feito uma estátua de ouro enorme, e durante um momento de louvor, quem não se prostrasse e adorasse aquela imagem morreria, né? Ser jogado numa fornalha ardente. E os amigos de Daniel, né? Esses rapazes, esses 3 homens, falaram: não, olha, eu não vou me curvar perante sua estátua, rei, mesmo que Deus não nos livre, mesmo que Deus decide não nos livrar. E aconteceu o quê? Eles foram lançados para a fornalha, 7 vezes mais aquecida, né? Diz que quem jogou eles morreu queimado, né? Mas quando eles caíram na fornalha, lá estava uma 4ª pessoa, que é, né, o Filho do Senhor, né? O Filho do Senhor Deus, né? Semelhante ao Filho dos Deuses, conforme o testemunho de Nabucodonosor. E nada fizeram a eles saíram ilesos do fogo, nem cheiro de queimado, né? Ou seja, Deus pode não nos tirar de algumas situações, mas nas situações Ele pode nos dar livramento, tá bom? E também existem situações que não estão em nosso controle. Um profeta muito conhecido, o profeta Eliseu, e Deus usou ele muitas assim para curar o profeta Naamã, né, com aquela ordem de descer as águas do Rio Jordão. Também uma mulher que era estéril, a sunamita, teve um filho, né, ele profetizou, teve um filho, e depois esse filho morreu, e aconteceu de que ele foi até esse filho dela que tinha morrido, e pelo poder de Deus ressuscitou a criança. Mas esse Eliseu, tá em 2 Reis 13,14, ele sofria de uma doença. Ele que tinha tantos poderes, né, estava sofrendo uma doença da qual morreria. Então, 2 Reis 13,14, quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Joás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Aí depois, no versículo 20 e 21, Eliseu morreu e foi sepultado, morreu daquela enfermidade, tá? Deus não o curou. Grupos de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram um desses bandos rapidamente jogar o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que esse corpo desse defunto, né, tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se pôs em pé. Mesmo depois de morto, os ossos de Eliseu tinham um poder miraculoso, uma unção que ressuscitou até morto, né? E detalhe, ele tinha morrido dessa doença. Bom, então algumas coisas não estão no nosso controle, tá? Timóteo, né, o filho espiritual do apóstolo Paulo, ele tinha constantes enfermidades, está lá em 1 Timóteo 5,3. Olha o conselho de Paulo: olha, não beba apenas água. Uma vez que você fica doente com frequência, tome um pouco de vinho por causa de seu estômago. Olha isso, né? A questão do vinho, de tomar ali para tratar, né, uma doença estomacal que afligia Timóteo, né? Quantos de nós não temos doenças assim também? E isso não nos faz de nós pessoas com menos fé ou mais fé, não. Mas que coisas que não estão no nosso controle, nós não vamos entender o porquê, né? Mas isso é para que possamos ser aperfeiçoados dia após dia. E até Davi, né, o rei Davi, ele teve um jejum que aconteceu que ele teve um filho fora do casamento, né? Está lá em 2 Samuel 12, 15, 23. Né? Então o Senhor feriu a criança
que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi. E entrou. E passou a noite prostrado sobre a terra. Imagina o coração de um pai que não quer ver seu filho morrer ali, né? Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram com ele para o levantar a terra. Porém, ele não quis e não comeu pão com eles, né? Jejuou. Sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falavam, porém não davam ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Né? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? Eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou e se ungiu e mudou de vestes. Entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão. E lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vendo ainda a criança, eu jejuei, eu chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Ou seja, vai chegar o dia que eu me encontrarei com a criança no futuro, né? Naquele tempo, o seio de Abraão. Né? Mas ela, no momento, não voltará para mim. Então, existe um momento que a gente jejua, que a gente ora, que a gente clama, mas não acontece uma cura, não acontece um milagre, e acaba que muitas vezes pessoas venham a adormecer, e Deus quer nos lembrar que somos peregrinos estrangeiros na terra. Isaías 57, versículo 1 e 2 diz bem assim, que o justo perece, e o fiel muitas vezes morre cedo. Mas ninguém parece se importar, nem se perguntar por quê. Ninguém parece entender que Deus os poupa do mal que virá. Pois quem anda por caminhos íntegros descansará em paz quando morrer. Ou seja, parece que bandidos, né, assaltantes, acabam batendo o carro, sabe? Ponta cabeça, destruição completa, mas não morrem, né? E uma pessoa de bem, trabalhadora, andando sempre de bicicleta, deu um mal súbito, veio a falecer. Né? A gente não compreende, né, essa vida, nós não entendemos, né? Mas a Bíblia fala, né, que o fiel muitas vezes morre cedo, mas ninguém se importa nem por que morreu. Aí ninguém parece entender que Deus os poupa do mal que virá. Às vezes Deus recolhe a pessoa para poupar do mal maior, tá? Então lá em Salmos, só que o interessante é que diz bem assim, né, porque quem anda por caminhos íntegros descansará em paz quando morrer. Vai ter a sua aposentadoria. Salmo 116:15 diz bem assim, que preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos, tá? Então, amados, aos olhos do Senhor, parece que quando nós perdemos alguém, né, é o fim, é a tristeza, a vida acabou, estamos enlutados, mas existe uma vida após a morte. Aqueles que têm o Senhor Jesus como seu Senhor viverão no lar eterno, no paraíso, mas aqueles que não tiverem, perecerão, né, no Hades, no Sheol, tá? Então, existe uma promessa de Deus, Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. E eu ouvi uma voz que vinha do céu, olha só, João falando, eu ouvi uma voz que vinha do céu, dizendo assim, ó, João, escreva isto, bem-aventurados, felizes os que, de agora em diante, daquele momento em diante, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque as suas obras os acompanharão. Amém, irmãos? Porque aos olhos do Senhor, aqueles que morrem no Senhor, a vida continua. Existe uma outra realidade, uma vida mais real do que essa vida aqui. Você está apenas habitando nessa carcaça temporariamente. Dentro de você existe um espírito, existe uma alma, e ela tem uma eternidade para isso, tá? E também nós passamos por momentos onde Deus não opera, Deus não realiza milagres, sofremos, né? E muitas vezes Deus deseja que nós possamos também compartilhar, né, deste momento
dolorido com pessoas que estão passando pelo mesmo processo, né? A pastora Karine teve uma experiência, né? Quando nós perdemos o bebê em 2018, onde tempos depois ela foi chamada para dar uma palavra, né? Numa clínica aqui da cidade, né? Numa clínica, muito excelente clínica dentária, né? E nessa clínica ela foi chamada para falar uma palavra assim, porque estava acontecendo muita coisa estranha naquela clínica, né? E lá tinha pelo menos umas 2 moças que tinham perdido um bebê recentemente, se não me falha a memória. E ela falou assim, eu sei que estão passando, eu sei que passei por isso, né? Não é fácil, mas vamos lá, tem uma vida pela frente. 2 Coríntios 1, 3-7 fala sobre isso. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo o encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar os outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimentos por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajamos vocês. Então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que assim que vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento. Ou seja, passamos por situações onde suportamos dores, aflições, crises, né? Mas para encorajar os outros que passam por este mesmo momento. Porque, gente, Jesus disse, nesse mundo nós teríamos aflições, mas para ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. E Ele tem um lugar muito melhor para nós, tá? E até o apóstolo Paulo sabia que o tempo da partida dele estava chegando, né? 2 Timóteo 4, 6-8, ele dizia assim, quanto a mim, estou sendo já está sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, né? Interessante que a palavra que eu estou sendo oferecido como libação, como sacrifício, é usado de alguém cujo sangue é derramado numa morte violenta pela causa de Deus. Ou seja, estou sendo oferecido, né? Meu sangue vai ser derramado, mas pela causa, né? Por amor a Deus. Ele foi perseguido, lembra-se, né? Ele fala assim, o tempo da minha partida é chegado. E a palavra aqui partida em grego é analusis, né? É desprendimento, como de coisas entrelaçadas. Metaforicamente, aqui nesse texto, é proveniente da soltura das amarras quando se está pronto para começar a navegar. Você vê aí na foto, né? Um navio, quando começa, antes dele partir, é solta essas amarras, né? E ele começa a navegar no oceano. Assim que ele falou, olha, o tempo de soltar as amarras deste mundo aqui está chegando, onde vou, né, navegar no oceano da eternidade. Ele fala bem assim, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A palavra combati o bom combate, ele quer dizer assim, olha, eu lutei com dificuldades e perigos, né? No grego agonizomai, me esforcei com zelo extremo, eu me empenhei em obter algo. Combati um bom, e a palavra bom aqui em grego é kalos. Kalos é algo bonito, gracioso, excelente, né? Bonito de olhar, digno de honra, né? Assim, eu lutei uma luta boa, uma luta justa, eu lutei para valer, ele está dizendo. Ele fala, completei a carreira. Completar aqui, a palavra grega teleo, é a mesma palavra como é traduzida aqui, Jesus disse, por exemplo, lá na cruz, está consumado, né? Teleo no grego ali quer dizer, olha, eu fiz a minha parte, está consumado, realizei, cumpri o meu trabalho, cumpri a minha jornada, cumpri a minha tarefa. Então é isso que Paulo está falando, completei, né, a minha carreira. E a carreira aqui é dromos, em grego quer dizer o curso da vida, o ofício. Ou seja, eu segui o curso da minha vida e eu cumpri o que eu vim fazer neste mundo, né? E no final ele fala assim, eu guardei a fé. Quer dizer assim, eu armazenei, né, eu guardei a fé, que é pistes em grego, que é a convicção de que Deus existe e é o Criador e Governador de todas as coisas, provedor e doador da salvação eterna em Cristo. Uma convicção, fé forte e bem-vinda de que Jesus é o Salvador, o Messias, através da qual nós obtemos a salvação eterna no nome de Deus. Ou seja, vai chegar uma hora onde você vai falar assim, combati o bom combate, completei
a carreira e guardei a fé. Aí ele fala bem assim, versículo 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Ou seja, você que ama a vinda do Senhor, existe uma coroa guardada para você, tá? Então, mas para a gente finalizar, quando Deus não opera, quando Deus não realiza, quando Deus não cura, quando Deus permite uma morte, quando Deus permite uma doença, quando Deus permite algo, Romanos 8:28 diz bem assim, que sabemos que todas as coisas, tudo, uma enfermidade, uma saúde, uma cura, um bem, uma bênção, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que interessante, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, o que você vai passar, ou está passando, vai cooperar para o teu bem, né? Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito aqui, a palavra em grego é prótesis, que quer dizer assim, tem a ver com pão. Os pães preposição que estava separado ali para ser colocado no tabernáculo. Eram 12 pães de trigo, né? Correspondente ao número de Israel. Esses pães eram oferecidos a Deus cada sábado, né? Cada shabat, e separado em 2 fileiras, deixadas por 7 dias diante do Senhor, sobre uma mesa colocada no santuário ou na parte frontal do tabernáculo e mais tarde no templo, né? Ou seja, isso significava assim, pão que estava sobre uma mesa, né? Pães da proposição, onde simbolizava assim, ó, pão, comunhão, que estava ali diante, né, de uma mesa no santuário, na parte frontal do tabernáculo, né? E mais tarde no templo. Quer dizer assim, nós somos o pão que estamos aqui em comunhão com os irmãos, comunhão, compartilhando, né, dando alimento, tudo mais. Estamos colocados diante do tabernáculo, ou seja, na casa do Senhor, na presença do Senhor, e mais tarde esses pães serão levados para o templo, ou seja, no lugar mais sagrado, junto ao coração de nosso Pai. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para viver o propósito de viver na presença de Deus, assim como os pães da proposição no passado ficavam diante de uma mesa, tá? Então, Deus está chamando você, olha, um dia, você hoje está diante do tabernáculo, você frequenta o templo, a igreja aqui na terra, né? Mas vai chegar um dia onde você vai morar aqui comigo. Então, tudo que você está passando hoje, quando Deus opera, quando nos opera, tudo isso vai cooperar para o teu bem, né? Porque você foi chamado para um dia morar no tabernáculo. O propósito tem a ver com próteses, que tem a ver com pão. Amém? E para a gente encerrar, Romanos 8, ainda nesse mesmo texto, continua 35 e 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A palavra aqui separar, quer dizer, corizo, é a mesma palavra para divórcio. Ou seja, quem vai causar um divórcio, né, do amor de Cristo? Quem vai causar essa separação do amor de Cristo? Será que é a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, a nudez, ou perigo, ou a espada, né? Ou seja, né, será que essa tribulação, a palavra tribulação aqui quer dizer opressão, aflição, angústia, dilemas? Será que isso vai nos causar esse divórcio, né, do amor de Cristo por nós? Será que isso vai esfriar o amor de Cristo por nós? Ou angústia, né, a palavra stenocoria, quer dizer uma terrível calamidade, extrema aflição, ou perseguição, fome, nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Gente, estamos sendo entregues à morte todo dia, nós corremos algum risco. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, por mais que tudo isso aconteça, nós em Jesus somos muito mais que vencedores. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os demônios, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Ou seja, nada vai nos separar desse amor tão grande que o Pai tem por nós. O Pai que nos enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não
pereça eternamente, mas tenha a vida eterna, amados. Então, quando Deus não opera, quando Deus não realiza algo, é porque Ele tem algo muito maior e melhor para nós. Porque a vida não acaba aqui na terra, mas continua na eternidade, aqueles que morrem com o Senhor. Ou resumindo então a palavra, amados, viva como um peregrino estrangeiro aqui, tá? Nada aqui é para sempre. É mais fácil nós morrermos, né? É mais provável nós morrermos primeiro do que estamos vivos para vivenciar o arrebatamento. Pessoas falavam de arrebatamento há anos atrás e não aconteceu. Mas Jesus voltou para cada uma delas, tá? Então, amados, a palavra que Deus fala para ti também, não deixe para resolver pendências para depois. Ame hoje, perdoe hoje, libere perdão hoje, abrace hoje, fale que você ame, olha, eu amo você, perdoe hoje porque muitas coisas estão para acontecer agora. Eu quero preparar você para isso, tá? Então, Deus pode operar ou não, tá? Pode ser que Deus não vai responder a oração da maneira que você desejou, mas não quer dizer que é o fim. O fim da vida aqui na Terra é só o começo de uma vida de eternidades. Amém? Depois você pode procurar, depois no card aí, tá? Uma canção que nós cantávamos muito no Cantor Cristão, há anos atrás, e que certamente voltaremos a cantar em breve. A música chama-se Mensagem Real, tá? E a letra diz bem assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Meu Rei e Salvador vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu Rei que todo pecador, arrependido já, confesse ao Salvador todo o pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. No meu eterno lar não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fluirão. E quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu Rei. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Amém? Então, amados, se Deus opera ou não opera, saiba que a vida aqui é passageira, tá? E uma outra canção que você conhece, uma letra muito linda, tá? Se não me engano, a cantora Ana Vilela, ela canta a música chamada Trem Bala. Dá uma olhadinha também na Trem Bala. Ela fala no final que a vida é trem bala, parceiro. E a gente é só passageiro prestes a partir. Olha só, que letra também linda, né? Ela pegou isso, né? Viu que a vida tem muitas coisas mais para a gente dar valor, né? E ela fala, né? Pega o seu filho no colo, né? Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui, porque a vida é trem bala, parceiro. E a gente só é passageiro prestes a partir. Amém? Então, essa é a mensagem de Deus para hoje, para nós, que quando Deus não opera, porque Ele tem algo muito melhor, muito maior, isso para Ele nos lembrar que nós somos estrangeiros e peregrinos aqui, tá bom? Nós somos passageiros prestes a partir. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa mensagem, Deus. Muitas vezes nós não compreendemos, Pai, quando o Senhor não opera. Muitas vezes achamos que é pecado, achamos que é falta de fé, achamos, Deus, 1001 razões, Pai. E o Senhor apenas quer nos mostrar que somos estrangeiros, forasteiros, passageiros neste mundo. E a sua vontade para a nossa vida é boa, perfeita e agradável, Pai. E o Senhor diz, Pai Santo, também que só o Senhor tem pensamentos a nosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejais, Deus. E muitas vezes nós vamos desfrutar, Pai, aqui nessa terra, Pai, de saúde, vamos desfrutar de uma vida boa, de prosperidade, mas também podemos desfrutar, Pai, de dores, sofrimento, de enfermidades, Pai, porque este lugar não é nosso lugar, Pai. Nós fomos expulsos do paraíso, Pai Santo, por meio de Adão, mas em Jesus, o Senhor nos restaurou, nos resgatou de volta, Senhor. Então, Senhor Jesus, obrigado pela sua salvação, pelo seu sacrifício por nós, Jesus. Queremos te agradecer por tudo, Jesus,
preparado um lugar tão lindo para nós, Pai. Eu peço e agradeço, Pai, em teu santo nome, Jesus. Amém. Recadinhos, amados. Queremos agradecer por cada vida que tem contribuído, né, com o reino do Senhor, tá? A reforma do templo. Ainda estamos sem previsão, por quê? Uma coisa acontece a cada dia. Por exemplo, estamos para iniciar, né, a colocação do paver e os pedreiros lá tentaram, né, quebrar ali o concreto. Foi um concreto usinado, foi colocado ali anos atrás, e vamos ter que alugar uma rompedora para poder, né, quebrar tudo aquilo ali. E às vezes o gesso dependia de uma outra parte da reforma, o banheiro, aí o paver depende de colocar do gesso, uma coisa depende da outra, depois tem a pintura ainda, tá? Né? Eu creio que seja em março, tá? E por mais que ainda assim, nosso desejo é que possamos tomar a Santa Ceia no templo, por mais que não seja no primeiro domingo, né, ou seja no segundo, tá? Estamos avisando vocês com antecedência, tá bom? Então, assim, queremos agradecer por cada vida que tem abençoado e contribuído, porque sabe que nesse mundo a gente é passageiro. Eu já fui em diversos velórios e não vi ninguém levantando dentro do caixão cartão de crédito, né, ouro e prata, joias, por quê? Nem escrituras, né, de terrenos, porque sabe que vão deixar neste mundo aqui. E os que ficarem, né, com as suas heranças, muitas vezes eu vi gente brigar por herança. Então, toda contribuição, quando você investe no reino de Deus, Jesus disse, né, se não me engano, Mateus 11, 40, 41, ou 10, 40, 41, ele fala bem assim: aquele que der um copo de água nos pequeninos por seu discípulo, esse de modo nenhum perderá sua recompensa. E Jesus também disse, né, quando ele viu a oferta da viúva pobre lá, ela deu 3 moedinhas, né, ele falou: essa mulher, ela não deu o que sobra, ela deu o melhor, deu, né, tudo. E ainda Jesus ordenou: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a pastora Karine, ela fez assim, um convite, né, na semana passada, para aqueles que queriam contribuir com o paver, né? Mas assim, por que isso, né? Ela queria que você pudesse participar de serem abençoados também, tá? Por quê? Quando você começa a investir em algo que é eterno, né, Deus ele tem muitas bênçãos para você nessa vida e na vindoura já. Vai chegar lá no paraíso, levar quanto você investiu, assim, de coração, quanto você investiu no seu amor, com o teu trabalho, com o seu ministério, com o seu chamado, você investiu no reino de Deus. Me recordo de uma senhora, a irmã Jandira, que ela veio a falecer e ela voltou depois. E a primeira coisa que Deus perguntou para ela, né, o que você tem feito na minha obra? Bem interessante. E ela falou: não tem feito nada, Senhor. Ela conheceu o inferno, depois ela voltou para contar aqui, tá? Mas Jesus falou assim: olha, volta para a terra, fala que eu vivo aqui onde mora o amor. A irmã Jandira, ela esteve aqui com a gente há mais de 25 anos atrás, tá? Então, quando você contribui, é para que você possa ser abençoado também, tá? Então, a pastora Karina deu um exemplo, né? Você colaborar com o paver, muitos contribuíram, né? Isso foi apenas uma das contribuições, né? Mas, por exemplo, faz um cálculo aí de quanto já foi investido nessa obra, para a glória de Jesus, tá? Paver, né? Cerca de 11 mil, né? Pessoas estão ainda abençoando, né? Parcelando no cartão lá na empresa mesmo que foi contratada para fazer o paver. Parte elétrica, 15 mil. Portas e janelas, 53 mil. São janelas especiais e acústicas, tá? As grades, mais de 10 mil reais. Materiais de acabamento, mais de 30 mil reais. Muro, né? Questão do muro, caçamba e tudo mais, 8 mil reais. As telhas de zinco, mais de 15 mil reais. Gesso, mais de 13 mil reais, sem contar a mão de obra. Então, amados, o que nós estamos vendo? Que Deus tem abençoado o seu povo, né? Essa bênção da reforma só está acontecendo porque Deus tem te abençoado. Pessoas estão experimentando da fidelidade do Senhor, pessoas, né, têm testemunhado, têm batido metas em vendas, pessoas que já venderam milhões em vendas do ano passado. Imagina, aqui em Foz do Iguaçu, amados, no nosso meio, pessoas que estão abrindo empresas na pandemia, pessoas que estão construindo, sabe? Pessoas que estão reformando. Então, tudo isso é uma prova de que, com o coração grato a Deus, Deus, queremos contribuir, Pai, com forma de gratidão, Pai. E Deus, né, Ele fala assim: gente, você pode contribuir, né? Aquilo está no teu coração. A palavra diz também o dízimo, né? A 10ª parte, 10%, né? Só 10%. Porque quando a gente não contribui com o Senhor, assim, muitas vezes deixamos que o espírito de Mamon, né, um espírito maligno da finança, venha na nossa vida e faça uma destruição. Muitas vezes o espírito de miséria. O espírito de miséria é aquele espírito que a pessoa é miserável, né? A pessoa, assim, ela não tem, assim, ela
não tem nada, por quê? Não porque ela não tem, mas porque assim, existe um tipo de miséria, porque, será que vai dar? Será que vai dar? E sempre está na miséria, sempre está na miséria. E Deus, Ele te abençoa com uma vida abundante, tá? Então, todo esse valor só tem acontecido porque vocês têm reconhecido a Deus, vocês não têm dado sobra para Deus, têm dado o melhor para o Senhor, e Ele vai ser glorificado no templo em nosso meio. E tem muitas coisas que nós iremos fazer lá, tá bom? Então tá ficando lindo lá, ainda sem previsão, tá? De datas ainda, né? Esperamos em março tudo dar certo, tá? E amados, vai ficar um lugar lindo lá, um lugar agradável, um lugar aconchegante, um lugar pra gente estar adorando Deus, conhecendo essa palavra, né? Um lugar para nós nos reencontrarmos, temos comunhão, nossos cafés da manhã com o Senhor lá, nossas noites de comunhão também, né? A festa da vida eterna, tudo isso voltando aos poucos, em nome de Jesus. Vai ficar lindo lá, tá bem, amados? Eu peço para vocês, amados, estarem vigiando, tá? Vigiando, porque estamos vivendo tempos difíceis, tempos já profetizados por vários profetas, pelo Senhor Jesus também, tá? Ele falou que vocês ouviriam falar de guerras e rumores de guerras, tá? Mas ainda não é o fim, gente, tá? Tá vendo o que está acontecendo na Ucrânia? São apenas sinais, são apenas dores de parto, tá? Mas não é o fim. Importante que você pode estar preparado mesmo para se encontrar com o Senhor, tá bom? Ele pode voltar para você hoje, lembre-se disso, tá bom? Também, logo, ainda sobre o tema da reforma, estamos montando nosso novo site, tá? Vai ser colocado em breve, que é o ccserem.com.br, tá? E com o portal de transparência, os cultos, tudo que foi investido lá, onde você vai poder assim conferir certinho, porque nós somos uma organização, nós somos uma igreja, somos um templo, nós também precisamos prestar conta de tudo que entra, tudo que sai, né? Tudo que é investido no reino de Deus, né? Pela nossa contabilidade também aqui da cidade, tá bom? Tudo certinho para que você possa ver como você tem sido bênção e abençoado também a casa do Senhor. Amém? Eu também quero orar agora por todos e também por você que contribuiu, tá? Deus, ele tem uma bênção especial para você. Se você ainda não contribuiu, tá aqui, né, na tela aqui para você o seu Pix, para você poder, o Pix da OCC Serem, para contribuir com a reforma do templo. É muita coisa que precisa ser feita ainda, tá? É necessário muita coisa ainda, mas estamos fazendo por etapas. Importante nós voltarmos os cultos e darmos sequências, tá bom? Em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, por mais esse momento, Pai, de prestar culto a Ti. Queremos te agradecer, Pai, por cada vida, Pai, que tem abençoado a sua casa, que tem contribuído, Pai Santo, com moedas, com notas pequenas, notas grandes, Pai, grande quantidade, Pai. Mas, Senhor Deus, o Senhor é um Deus que vê, Pai Santo, o coração, a intenção, Pai Santo. Eles estão fazendo isso por amor a Ti, por amor à sua casa. Eles estão reconhecendo, Pai Santo, que essas ofertas, Pai Santo, é uma forma de gratidão a Ti, Deus. Que o Senhor tem abençoado eles com abundância, com bens, com casas, com finanças, Pai. Em todas as áreas que tem abençoado, eles têm experimentado isso, meu Deus. E isso tem refletido, Pai, nessa reforma do templo, Pai. Porque não são pessoas miseráveis, não são pessoas mesquinhas, Pai. Pessoas que investem na sua casa, nos seus templos, Pai. Porque em breve, Pai, querem estar todas juntas neste lugar para cultuar a Deus e as suas crianças e filhos, Pai, descendentes, também possam conhecer a sua palavra santa, Pai, as Sagradas Escrituras, Pai, e a eternidade, Pai. Guarde cada um, Pai, eu peço cada um que abençoa, Pai. Prospera, Pai Santo, como o Senhor disse, Pai Santo, a 100 por um, como o Senhor disse, Jesus, 100 vezes mais, Pai, aquilo que eles contribuíram, meu Deus, 100 vezes mais, Pai, assim como eu já vivi, Pai Santo, experiências assim, Pai, do Senhor nos abençoar, Pai Santo, 100 vezes mais, Pai, quando a gente contribui, quando a gente abençoa, Pai Santo, tenho vivido isso, Pai Santo, muito obrigado, e nós abrimos essa janela, Pai, para que eles possam, Pai Santo, também experimentar, Pai Santo, os segredos, Pai, de ser bênção, Pai, e prósperos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Livros do destruidor, do devorador, do cortador, do migrador, Pai, e que eles vão ter uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, Pai Santo. Livros de todo mal, Pai, e aos demais também, meu Deus, eu lhe peço, Pai Santo, que eles possam estar preparados, Pai, para quando chegar a hora, somos estrangeiros e peregrinos aqui, meu Deus. Que tenhamos todos uma excelente semana, Pai eterno, em nome de Jesus, Pai. Os guarde, Pai. Os abençoe grandemente, Pai.
E que essa semana, Pai, o Senhor vai sacudir o mundo e fale com o teu povo, Pai, para se consagrar, se preparar a Ti, meu Deus, em nome do Seu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração. Estamos com muita saudade de vocês. Mais um pouquinho, amados, mais um pouquinho. É a casa de papai, o tabernáculo para nós nos reunirmos, né? Nos encontrarmos ali, vai ficar pronto. Vai ser um momento de glória, esse é o ano da glória, onde a glória do Senhor vai encher aquela casa, encher nossas vidas para sermos testemunhas do seu reino, em nome de Jesus. Amém? Um beijo, que Deus abençoe.